todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus, quanto bons quanto maus. Vai nos becos, vai nas esquinas, chama o mendigo, chama a prostituta, chama o drogado, chama o traficante. Eu quero todos na minha festa. Só que tem algo interessante aqui. Para entrar na festa não poderia ser de qualquer jeito. A história diz, os historiadores dizem que quando o rei chamava e alguém chegava na festa e não tinha roupa, ele não poderia entrar. Mas o rei, ele mandava os seus empregados dar uma roupa adequada para entrar dentro do recinto. Aleluia. O rei tirava, mandava entregar para entrar com a roupa vestindo e representando. O que eu entendo com isso? Estar dentro da igreja é muito fácil. Pular dentro da igreja é muito fácil. Saltar dentro da igreja é muito fácil. Se emocionar aqui dentro é muito fácil. Agora vestir a roupa que Deus quer, meu irmão. Será que você está vestindo? Sabe por quê? Quando você veste a roupa de Cristo, você pula aqui, você pula lá fora. Você glorifica aqui dentro, você glorifica na tua casa. Você dá testemunho aqui, você dá testemunho na sociedade. Glória a Deus. Isso é vestir a roupa celestial e fazer a diferença na terra. Chama os bons, chama os ruins também. Traga todos para a festa. O ambiente é grande, vai caber todo mundo. E a Bíblia vai dizer que eles chamam todos. Os empregados saíram pela rua, reunindo todo mundo, os bons, os maus. O salão de festa ficou cheio de gente. Quantas pessoas você convidou hoje? Quantas pessoas você fez um convite hoje? Quantas pessoas vieram? Quantas pessoas você tiveram oportunidade de convidar para estar aqui hoje? Quantas pessoas ouviram? Você tem um chamado diferente de você ser escolhido. Você tem uma chamada diferente de você ser escolhido. Quando você é escolhido, você é predestinado. E quando você é predestinado, você faz a diferença. O que é uma pessoa com chamado? Tira essa caixa aqui, não posso. Traz uma água aqui, não posso. Limpa a igreja, não posso. Pode pregar, não sei. O chamado sempre põe uma desculpa, pastor. Mas o escolhido que é predestinado, ele não espera ninguém mandar. Ele vê o errado, ele conserta. Ele vê que precisa de água, ele traz. Ele vê que não tem pregador, ele se disponibiliza. Ele aceita, ele obedece. O chamado faz a diferença na terra. Aleluia. Para que somos salvos? Para as boas obras. E pelas suas obras você vai ser julgado. E pelas suas obras você vai receber um galardão. E pelas suas obras também você pode ser condenado se você não sabe. Ainda na salvação você é pela graça. Mas se você é um crente preguiçoso e não tem obra, você vai ser julgado por ela. O ladrão da cruz só tinha a salvação porque ele se arrependeu, não teve obra, só ganhou o céu. E você que está tanto tempo dentro da igreja, que obra você tem feito para o Senhor? Como você é escolhido se você não tem feito nada? Você não estuda, você não lê, você não se capacita em alguma coisa, você não faz a diferença. É uma bênção profética para mudar a história da tua vida. Aleluia. Não basta só vir para a igreja, você tem que ser a igreja. Coisas novas se fizeram na tua vida, as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Se todo novo se fez na tua vida, é para você ter diferença. Quando você vê um pregador, vou ensinar algo para você muito interessante e sério. Quando você estiver vendo um pregador pregando, fica com a tua Bíblia aberta, vê se ele está pregando o que está dentro da palavra. Não coma qualquer coisa, porque os falsos profetas estão aí. E não é pouco não, irmão. Se você for agora numa igreja que só tem profecia, está lotada, pastor. Está entupida que não cabe. Agora vai na igreja que tem palavra. Vai no culto de doutrina. Tem ninguém. Ah, Deus me chamou para pregar. Chamou não, se tivesse chamado você estava lendo, estava estudando. Você tem a obrigação de aprender, irmão. Ah, eu quero ser profeta, você sabe o que é ser profeta. Primeiro, profeta é porta-voz de Deus. Se não houvesse problema, não existia profeta. Profetar chave é muito fácil. Agora você mandar tomar posição, se converter,
Olha que você não vê Elias. Quando Elias aparece, ele já fala o quê? Perturbador. Desce, se converte. Será que você sabe pelo menos quem é o primeiro profeta da Bíblia? A Bíblia vai dizer que o Senhor fez o homem a sua imagem e semelhança. Depois vai dizer mais para frente: e Adão teve um filho chamado Sete, a sua imagem e semelhança. De qual você é a semelhança? Nós viemos do pecado, mas quando se convertemos a Cristo e temos o atributo de Deus na nossa vida, você passa a ser semelhante a Cristo. Você passa a ser semelhante àquilo que Deus fez no jardim do Éden. Porque quando Deus fez Adão, Ele fez santo e sem pecado. Ele fez semelhança dele, porque ele era santo. Foi passado hoje, mas ele entrega a chave para Satanás. E Adão é expulso do jardim do Éden. Você não vê mais falar de Deus, você não vê mais falar de nada. Mas a Bíblia diz que quando Sete chega, ele traz a presença falando de Deus, porque o único que falou foi Abel. Mas Abel morreu. E quando Sete nasce, a Bíblia vai dizer: e Deus deu Sete no lugar de Abel. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? Que a glória de Deus ficou sem se manifestar por 930 anos, sem Adão falar de Deus. Pode ler na Bíblia, você não vai encontrar Adão falando de Deus. Mas quando Sete vem, ele começa a trazer adoração e começa a mudar a história. E Deus faz uma promessa para Abraão, que nós seríamos a descendência dele. Quando Abraão desce para o Egito, quando ele peca de falar que a tua mulher é a tua irmã, Deus aparece para Melquisedeque, esqueci o nome do cidadão, para não falar errado. Não vou falar nome para não falar errado. Diz para aquele homem o seguinte: esse homem, ele vai orar para você, para melhorar, para mudar a história, e ele é profeta para mim. Pode ler lá em Gênesis capítulo 20 em diante. O primeiro profeta a aparecer na Bíblia que Deus falou foi Abraão. Abraão orou e Deus mudou a casa e fez a diferença. Quem tem chamado e é escolhido por Deus faz a diferença na terra. Não basta dizer que você é só chamado, você tem que ser escolhido. E a Bíblia vai dizer que a festa continua. Todo mundo entra, todo mundo veste, todo mundo está com veste. E a Bíblia vai dizer que o rei, ele entrou para ver os convidados. E quando o rei entrou, ele notou alguma coisa diferente. O rei quando entra, o rei quando chega, ele vê o que está diferente dentro da sua casa. Ele vê quem está diferente, o que está faltando. Não há nada oculto que o Senhor não traz revelado. Não há nada que estiver escondido. Não há nada que você acha que pode esconder. O rei hoje está vendo tudo o oculto do seu coração. Ele está vendo tudo nesta noite. E a Bíblia diz que notou um homem que não estava vestido as vestes. E se Jesus descer aqui agora, será que você está vestindo as vestes do Senhor? Começa a refletir na tua vida. Será que você está representando o Evangelho de Cristo? Será que você está pregando a verdade? Será que você está pregando a salvação? Será que você está pregando a cruz? Será que você está pregando o que Jesus disse? Aquele que não pregar o que os profetas pregaram, aqueles que não pregar o que os discípulos pregaram, esses são malditos. Em Atos capítulo 21, 10, vai dizer que Paulo está na casa de Filipe. E a Bíblia vai relatar que na casa de Filipe há 4 meninas, filhas dele, e as 4 são profetisas. E a Bíblia também vai dizer que se levanta um profeta chamado Ágapo. Esse profeta pega o cinto e diz: quem é o dono desse cinto? Ele amarra os seus pés e as suas mãos e diz: o dono desse cinto, ele vai ser preso, ele vai ser morto, ele vai ser entregue lá em Jerusalém. E a Bíblia vai dizer no capítulo adiante, antes, o seguinte: Paulo disse: é necessário que eu vou para Jerusalém. Eu não sei o que vai me acontecer, mas uma coisa eu estou certo: o Espírito Santo me disse que eu vou sofrer, que eu vou ser preso, que eu vou apanhar, mas eu não vou deixar de pregar a verdade do Evangelho. Meu Deus, e ele começa: olha, até aqui eu ensinei o caminho, até aqui eu preguei a palavra,
até que eu mostrei, dei direcionamento, até que eu fiz. Mas ele disse: quando eu sair daqui, vai chegar lobos ferozes, que vai pregar a palavra errada, e quem está ouvindo vai ficar junto com a mentira, vai ficar junto com aquilo que não é verdade, e vai se corromper pela palavra do Senhor. Paulo estava dizendo: eu estou aqui, eu estou cuidando, eu estou aqui, eu estou pregando, eu estou aqui, eu estou zelando. Mas quando eu sair, o diabo vai entrar com pessoas que não têm compromisso, com pessoas que não têm evangelho, e vai enganar muitos, e até mesmo os escolhidos que estariam ali iam acreditar na mentira. Tentaram para Paulo: não, Paulo, você não pode ir. Paulo disse: não, é necessário que eu vou. Eu não vivo em mim, é Cristo que vive em mim agora. É Cristo que vive em mim, então eu tenho que padecer. Porque era a última visita de Paulo, era a última visita, porque ele sabia que dali ele não voltaria mais. Ele sabia que ia morrer, mas ele ia morrer em Cristo, ia estar na peleja, na batalha, e o nome do Senhor ia ser glorificado na vida de Paulo. Olha quem era Paulo, olha o que Deus fez com ele, olha para a sua vida, olha o que o Senhor fez por você. Então será que Deus não pode ouvir você glorificar, exaltar o nome dele? Será que você não pode pedir para o seu amigo o Espírito Santo para te quebrantar? Será que você nessa noite você não pode falar: Espírito Santo vem, Espírito Santo venha sobre a minha vida? Porque a Bíblia vai dizer em João que Jesus disse: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou trazer outro auxiliador, Paracletos, aquele que vai ensinar, aquele que vai estar contigo. Ele não vai estar fora, ele vai estar dentro de você. E o nome dele é Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, o Espírito que vai te convencer do juízo do pecado, o Espírito Santo que vai te encher, que vai mudar a tua história. Será que você pode convidar ele para fazer parte da sua vida? Aleluia! Falamos muito de Jesus, falamos muito de Deus e do Espírito Santo. Quase nada. Nos últimos dias é muito Deus, muito Jesus, sim, mas e o Espírito Santo, que é o seu amigo, que foi deixado na terra para ficar dentro de mim, dentro de você, o que te convence, o que te convence, o que te dá paz, calmaria. Às vezes você está louvando, você mas o Espírito Santo vem te dar equilíbrio, você consegue entrar de novo na letra. É o Espírito Santo. Você está pregando, você você pensa em sair do direcionamento, mas o Espírito Santo vem: calma, eu vou fazer você lembrar na hora certa. Aleluia. Ele fez a promessa: olha, não se preocupe do que tem que falar, porque no momento certo eu vou te ajudar, eu vou estar com você. Que é uma prova disso: Pedro, ele está subindo para o templo, ele cura um homem que está doente na porta da Formosa. Ele é preso e levado. A Bíblia vai dizer que ele começa a falar no meio das autoridades, começa a falar com eloquência, e se cumpre a palavra, que não se preocupe com o que falar. As autoridades teve que olhar para Pedro e dizer: como pode esses homens indoutos, ruins de letra, não sabem, analfabeto, falar dessa forma? Um deles disse: verdadeiramente ele andou com Jesus Cristo. Aleluia. Eu te pergunto, alguém fala isso para você? Qual que é a sua vida diante da sociedade? Qual é o seu testemunho dentro da tua casa? Qual é o teu testemunho dentro do teu trabalho? Será que alguém pode olhar para você e dizer: como pode? Não conhece muito, mas fala muito bem de Jesus, fala muito bem do Espírito Santo. Glória. Nós somos dependentes do Espírito Santo, irmãos. É. A Bíblia vai dizer: não estigueis o Espírito Santo. Você já percebeu o quanto você chateia o Espírito Santo? Pensando na criança recém-nascida, que você não faz nada e ele já começa a chorar. Você já parou como é o Espírito Santo de Deus? Quando você pega, ele chora. Quando você está triste, ele está triste. Quando você dá um passo errado, ele fala: não, não faz isso, é você que vai se machucar. Você já parou na tua vida para saber o que o Espírito Santo significa na tua vida? Eu te convido hoje: chama o Espírito Santo, chama ele para ser o teu amigo, chama ele para ficar junto contigo. O Espírito Santo que muda a história, o Espírito Santo que vai fazer tudo por você. Jesus está à direita do Pai, olhando para mim e para você. Quando nós
não falamos do Espírito Santo. Jesus ficou olhando, eu tenho certeza no meu coração, eu deixei Paracletos com ele, eu deixei aquele que vai convencer do pecado e do juízo, porque eles não clamam por socorro por ele. Você nunca parou para analisar que o Espírito Santo tem que ser adorado como Deus e como Jesus Cristo de Nazaré? Você já estudou sobre o Espírito Santo? O que ele pode fazer na tua vida? O Espírito Santo quer te convencer hoje. Ter nome de crente é muito fácil. Crente até o diabo é. Muitos vão dizer eu creio em Jesus, mas em Tiago vai dizer que o diabo também crê e ainda se prostra e adora. E aí? Faz mais do que muito crente que não prostra e nem adora. Se é uma noite profética, eu quero profetizar mudança na tua vida e ser um cristão de verdade. Aleluia. Se é uma terça profética, eu quero que Deus mude a tua história e te levanta como atalaia para pegar a verdade e o juízo à volta de Cristo. Glória a Deus. Você tem noção do que está acontecendo, irmão? Você que não assiste internet, você que não assiste televisão, está faltando um pouco, como eu disse aqui um tempo atrás. O terceiro tempo vai ser montado, pastora. Vai ter um acordo de paz, e nesse acordo de paz vai ser levantado o terceiro templo. A roupa sacerdotal já está pronta, são milhões que custa, pastor. A menorá já está pronta de ouro puro e já está exposta lá em Jerusalém. Vai ter um acordo de paz, e o anticristo vai chegar, que já está no mundo, e muitos que adoram o Senhor vai abandonar o Senhor, porque vai ver o milagre que ele está fazendo. Ele vai vir com a voz mansa, pregando, falando, acontecendo. Você vai na África, os camaradas estão levitando, os bruxos estão saindo do chão. Olha o tanto de pessoas sendo consagradas, apóstolos e pastores sem ter uma vida com Deus. Qual os requisitos? A Bíblia ensina para ser levantado. É tanta gente preocupada com cargos, em vez de ficar preocupado de fazer discípulo. Jesus disse: ir de fazer discípulo. É muito cargo em pessoas que não têm responsabilidade. Mas a Bíblia diz que você tem que ter o dom de pastor, dom de evangelista, dom de profeta, irmão. Profeta é o ministério, é um dos ministérios. Todo mundo quer ser profeta de palavras, mas de ação está difícil. Às vezes você está aí, está vendo a pessoa no pecado, não tem coragem de levantar e vir aqui. Está difícil, pastora. Olha os profetas de hoje como que estão. Eu estava assistindo essa semana que passou, pastora, que eu não vou falar nome, intitulando ser profeta. Ele olha para uma mãe e entra no sentimental dela e diz: calma, mãe, fica tranquila, o seu filho está salvo. Deus acabou de falar que o seu filho está salvo. E ele faz a pior coisa na face da terra. Ele abraça aquela mãe, pastor, e diz: oi, mãe, sou eu. Ele traz o misticismo, ele traz o espiritismo, ele quer trazer aquilo que estava morto para cima, como Saul fez. Deus abomina isso. Entrou no emocional da mãe, a mãe caiu aos prantos, e a igreja está lotada, e tem igreja aplaudindo, falando que é Deus. O outro fala: pastor, você só viu, Deus está quebrando toda a maldição da tua casa, da tua família. Passou 5 dias, a própria mãe mata o filho. Profecia do Satanás. E muito crente não quer saber de estudar a Bíblia, não quer saber dos ensinamentos, não tem discernimento de espírito. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Para de dar ênfase a profeta que só quer levantar o seu ego. Dá valor para profeta que fala: bota tua casa em ordem, vem para os cultos, se conserta. Esse é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas, e boas novas é ter mudança, é ter renunciamento de você. A Bíblia vai dizer que Deus é inimigo da nossa carne, porque tudo que é da carne é bom, mas vai levar para o inferno. Não fica atrás de coaches. A internet é boa, mas tem muitos cristãos procurando pregações para si próprio. Essa pregação é boa, serve para mim. Essa está batendo, não serve para mim. Irmãos, é tempo de nós se converter de verdade.
Jesus pode voltar para você agora. Será que você está preparado? Jesus pode voltar para você agora. Você está preparado para subir com Ele? Como está a sua vida diante do Senhor? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu nunca consegui pregar a palavra sendo bonzinho, porque quando eu estava na igreja, quando eu caí a primeira vez, foi os crentes que me jogou na rua, foi os crentes que me expulsou da igreja. Mas quando eu me voltei, Senhor, eu quero fazer a diferença, eu não quero olhar para o homem. Deus falou: a partir de hoje, prega a verdade, doa quem doer. Aleluia. Muitos são chamados e poucos são escolhidos, meu querido. E a Bíblia vai dizer que o rei manda pegar aquele homem, prender os seus pés e jogar no lugar de ranger de dente, lugar de tormento. E ele finaliza dizendo: muitos são chamados e poucos são escolhidos. O que Jesus está dizendo? Ele está fazendo um convite para você. Ele está fazendo um convite para a tua casa. Ele está fazendo um convite para a tua família. Não negue esse convite do Senhor. Quando te chamar para orar, venha orar. Se você realmente não pode, Deus, Ele sabe que você não pode, tem que ser justo. Mas não inventa não. Não põe obstáculo. Se chamou para vir, obedeça. Melhor obedecer do que sacrificar. Verdade. Quando você obedece, o céu não deve nada para você. Se Deus te chamou para louvar, louva. Se Deus está te dando a oportunidade para falar dele aqui, não diga que você não sabe falar. Quando a Bíblia diz para Jeremias: não diga que você não sabe falar e que é uma criança. Jeremias não tinha 15 anos, Jeremias não tinha 17 anos. A história vai dizer que ele tinha 25 anos. Ele sabia falar, mas não sabia falar da forma que Deus queria. Mas Deus falou: pode ficar tranquilo, porque não eu que vou colocar a palavra na tua boca, sou eu que vou te usar. Aleluia. E aonde eu te mandar, você tem que ir. Deus colocou Ezequiel como sentinela e disse: olha, tu fica de sentinela, se invadir entrar, a culpa é tua. Deus disse para Ezequiel: te chamei como atalaia. Se você vê um justo sair da sua justiça e você não for até ele, ele perecer, eu vou cobrar de você o teu sangue. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que Isaías olhou para o lado, subiu e tudo e viu serafins com duas cobriam os rostos, com duas cobriam os pés e com outras voando e dizia: santo, santo, santo. Ele via que vivia no povo de puros lábios. E Deus chegou até nós e colocou no seu lábio, mudou a tua vida. E ele foi pregar. Enquanto ele pregava, o povo mais ficava com o coração endurecido. Profeta Isaías, Ezequiel, Jeremias, Moisés, olha só esses homens pregaram por um bando de pessoas que tinham o coração obstinado, o coração endurecido, não queria dar ouvido. Deus fazia acontecer, mas o povo continuava com o coração endurecido, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quando eu disse para o meu cunhado: não vai nessas profecias dizendo para você que você não vai morrer enquanto as profecias não se cumprirem. Mentira, é uma profecia mentirosa assim não. Todo o povo que estava com Moisés não era para morrer, só sobrou Josué e Caleb da promessa que foi feita no início. Como foi dito aqui na campanha, com promessa, você vai morrer enterrado com elas. Mas se você obedecer a voz do Senhor seu Deus, andar no caminho, procurar ouvir, fazer a vontade de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. O segredo é simples, irmão, é obedecer. Seja um escolhido de Deus e obedeça a ordem, obedeça aos mandamentos. Jesus veio e disse: olha, um novo mandamento eu te dou, não é um mandamento antigo. Ele deixou só dois para facilitar a tua vida: amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele disse: se você cumprir o segundo, você vai cumprir o restante que já vem atrás. Olha só, Jesus facilitou, entre aspas, porque amar o próximo que te machuca é complicado. Amar o próximo que fala mal de você é complicado, mas não é difícil quando você tem uma vida transformada pelo Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo que entra e toma conta da tua vida, ele coloca amor, ele coloca carinho, ele coloca mansidão, ele coloca temperança, ele coloca domínio próprio. Você vai abraçar, você vai beijar, você vai carregar no braço, porque é o Espírito Santo de Deus que vai mudar tudo. Deus, é verdade, Jesus. Não mudou a vida de quantos aqui? Quantos testemunhos? Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou. E Ele vai mudar a sua vida. Se põe de pé. Eu acredito. Ele vai mudar a sua história.
Guarde essa palavra no seu coração. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Cuidado que você pode morrer com a sua chamada e Deus. Acontecer é você começar a mudar os seus pensamentos, o seu comportamento, procurar obedecer. Aproveita hoje que você tem uma igreja para você congregar, porque está perto de chegar, que você não vai poder entrar dentro da igreja. E outro, um conselho que eu te dou: estuda a palavra, porque a Bíblia vai sumir. Em Jeremias, que eu não me lembro o capítulo, diz que lá no futuro a palavra tem que ser guardada aqui, ó, e aqui, porque você não vai ter. E outra, as Bíblias que está saindo agora está tudo adulterada. Se você não estudar, não aprender com quem sabe, você vai para o lado errado. Quantas Bíblias vêm com erros? E às vezes estão glorificando algo dentro da Bíblia que é do diabo, e nós estamos pensando que é de Deus. Essa Bíblia aqui, irmãos, é entregar. Ela tem muitos erros, mas eu já sei lidar com ela, o que é, onde está errado. E quem não conhece, que compra essa Bíblia? Deus escrito com letra minúscula, anjo do Senhor, que é o próprio Jesus escrito com letra minúscula, pastor. E quem não conhece e acha que todas as Bíblias é boa, você tem que saber até o que você compra para você estudar. Um conselho que eu dou para você: todo homem e mulher de Deus que vir pregar, procure ler a tua Bíblia. Nós não está tendo um projetor para acompanhar, que esse aqui virou inimigo de alguns pregadores. Muitos pregadores falam de Bíblia, versículo, capítulo. Quando você vai conferir, não tem nada ali. São uma raça de hipócrita. E a culpa são de quem? Não é só dele, é de quem está aí também, que não lê. Às vezes eu sou chato, a Erika fica olhando. Ela sabe quando eu gosto de uma pregação, quando eu não gosto, pastor. Se não tiver aqui, eu não dou glória. Mas se vê eu glorificando, porque eu sei que está escrito aqui. Porque eu vim para ouvir a palavra, para me ser transformado e libertado todos os dias por ela, porque é através dela que nós vamos ser mudados. E às vezes o camarada sobe, fala tanto versículo, de 10 acho que um é verdadeiro. A Bíblia diz que tem um espírito de discernimento, irmão. Você tem que buscar isso. É pregado todos os dias, sempre aqui ensinando, e tem muitos que permanecem com ele. Vamos começar a ler a palavra do Senhor. Vamos meditar versículos, vamos meditar frases, vamos procurar olhar os pontos, as letras, se é Deus, se não é. Abra o seu entendimento. Como que a pastora vai chamar você para pregar, se você não quer fazer conhecimento da palavra de Deus? Como que você vai ser chamado para você falar da palavra, se você não quer aprender? Irmãos, eu tinha mais ou menos mais de 20 Bíblias, e Deus mandou dar. E eu gosto de abençoar com a Bíblia, porque é algo que é mais valor que você tem. Então presenteie alguém que não tem condições com a Bíblia, porque Deus ele vai te abençoar, porque você está fazendo algo para o reino, você está evangelizando com a palavra do Senhor. E vamos procurar participar do culto para a gente aprender a palavra de Deus. Jesus está voltando, falta tão pouco, que daqui para dezembro você vai ver tantas notícias extraordinárias, e a Bíblia se cumprindo. Deus abençoe. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu louvor. Obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui neste lugar. Deus, continua abençoando cada um que aqui se encontra, suas famílias. Deus, leve em paz, cobre com teu sangue, livra de todo mal. Deus, eu profetizo o seu entendimento, sabedoria sobre a vida dos teus servos e das tuas servas. Eu profetizo, Senhor, que homens e mulheres serão levantados, que a partir de hoje seus corações vão almejar para aprender a palavra do Senhor. Eu acredito e tenho fé, Senhor, que muitos vão sair daqui e vão começar a meditar na tua palavra como tem que ser meditada. Eu acredito que muitos vão sair daqui e vão começar, Senhor, a buscar adoração. Eu acredito que muitos aqui, Senhor, vai buscar algo que não sentia fazia tempo. Eu acredito que muitos vão sair daqui, Senhor, vai começar a meditar se ele é um escolhido ou se ele só tem a chamada. Deus, eu profetizo sobre todos, Senhor. Abre o entendimento, dá visão espiritual.
Deus, venha abençoar os nossos pastores, capacitando cada vez mais para nos ensinar, para trazer palavra, para trazer mensagem. Deus, eu creio, Senhor, que no coração deles já almeja por algo diferente, Senhor, por esses meses. Eu tenho certeza, Senhor, que algo o Senhor já almeja no coração dos teus filhos, para trazer, Senhor, ensinamento para nós, para abrir entendimento de muitos que não têm, Senhor. Senhor, eis-me aqui, como Isaías disse. Envia-me, Senhor, eu estou aqui pronto, Senhor, a obedecer, a ensinar, a compartilhar, Senhor, a ser um escolhido, Pai. E eu profetizo sobre a tua igreja, que o seu escolhido vai fazer a diferença, que o seu escolhido vai ser guiado por ti, que o seu escolhido vai ler mais a palavra, que o seu escolhido vai obedecer, que o seu escolhido vai participar. Assim eu creio e profetizo sobre essa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Só creio na palavra, bate palma para Jesus. Glória a Deus.